Olá, concluímos nossa série de vídeos sobre a Sagrada Escritura, hoje falando sobre a interpretação da Bíblia e Jesus Cristo como critério por excelência para interpretar a mesma. É importante destacar que quando se trata do estudo de qualquer texto, da interpretação de qualquer texto, é preciso levar em consideração o contexto histórico, o autor que ele escreveu, a situação que ele estava vivendo, a linguagem, etc. Isso que vale para qualquer escrito hoje, muito mais vale para um texto como a Bíblia, que é um texto tão diverso e tão antigo, e ainda mais fruto de uma região, no caso o Oriente, que tem uma mentalidade e costumes muito distintos dos nossos. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração para entender o texto. Portanto, para interpretar o texto bíblico, é preciso entender o contexto histórico, a cultura, a mentalidade, a linguagem, a própria língua do texto. Por exemplo, o hebraico é uma língua muito mais concreta, já o grego é uma língua mais abstrata. Tudo isso é levado em consideração na hora de entender o texto. Os gêneros literários, se se trata de uma narrativa, de uma lei, de um poema, de uma oração, de uma genealogia. Tudo isso importa na hora de entender a mensagem do texto. Inclusive, um critério muito interessante e indispensável para se falar no estudo da Bíblia é a ideia de inspiração. Antigamente se falava muito mais de ditado do Espírito, porque esta era a compreensão da época e eu acho que ainda é a que está na cabeça de muita gente hoje. É como se Deus tivesse de fato ditado para os autores o que eles deveriam escrever. Então, tal e qual Deus disse, eles assim o fizeram. Claro que não foi assim. O Concílio Vaticano II, no seu documento sobre a Palavra de Deus, a Dei Verbum, diz claramente que Deus se utilizou dos seres humanos nas suas faculdades, nas suas limitações. Portanto, assumindo aquilo que era próprio do ser humano. De modo que só se entende bem a mensagem da Bíblia tendo isso muito claro. O que se entende é por inspiração, quer dizer, Deus de fato estava agindo, falando por meio dos diversos autores e redatores do texto, mas ele se utilizou da humanidade dessas pessoas. E há um documento da Pontifícia Comissão Bíblica, chamado Interpretação da Bíblia da Igreja, que ajuda a entender isso com a frase: a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Isso quer dizer que sim, tem uma mensagem de Deus por detrás dos textos, mas ele se utilizou das nossas fragilidades e limitações para isso. Um exemplo claro pode ser o livro do profeta Naum. O profeta Naum fala de uma forma muito dura e até violenta contra o império da Assíria. E a gente pode se perguntar se querer, por exemplo, o extermínio de um outro império, um outro povo, é palavra de Deus. É claro que não é. Porém, no livro de Naum tem-se uma mensagem de Deus para nós. Por exemplo, a crítica ao imperialismo. O imperialismo da Síria e a todo tipo de imperialismo ao longo da história. É possível, sim, encontrar a palavra de Deus, a mensagem de Deus, por detrás das contingências humanas, das situações pelas quais o texto está imerso. Nesse sentido, é importante falar de um outro assunto que antigamente chamava-se inerrância da Bíblia, hoje se prefere muito mais falar de a verdade da Bíblia. Era a ideia de como se a Bíblia não tivesse erros. Na verdade, ela tem sim. O Concílio Vaticano II, também na Dei Verbum, diz assim, que a Bíblia não tem erros naquilo que se refere à nossa salvação. Isso é interessante para dizer que a Bíblia não tem verdades científicas necessariamente, mas verdades salvíficas. Isso não quer dizer que o que tem na Bíblia seja totalmente fora da história, sem nenhum fundo na realidade. Claro que não. Mas a realidade não é aquilo que geralmente a gente entende. Nossa compreensão de verdade é como se aquilo que é dito e afirmado correspondesse exatamente aos fatos. A compreensão de verdade do povo da Bíblia era muito mais de fidelidade à vontade de Deus. Então, quando um autor, por exemplo, narra uma história, ele não está preocupado em dizer tal e qual os acontecimentos se deram. A preocupação dele é em perceber que Deus estava presente nos fatos e transmitir uma mensagem para eles. Então, a grande preocupação nossa, quando vê em texto bíblico, é entender a mensagem de Deus para nós. Isso é muito importante. Tanto que a Bíblia tem muitas contradições, muitos erros. Erros científicos, diz que um animal é um mamífero, quando na verdade é um réptil. Erros históricos, quando diz que um rei tal era de determinado país, na verdade ele era de outro. Diferentes compreensões e visões de Deus. Diferentes compreensões sobre uma dada realidade. Por exemplo, num capítulo se critica a monarquia, no capítulo seguinte se defende a monarquia em Israel. Visões de Deus que ora o apresenta muito vingativo, ora muito amoroso e preocupado em perdoar sempre. O livro do profeta Oséias, por exemplo, apresenta um Deus que se compara com um homem que é traído e vai atrás da esposa que o traiu.
para dizer que o povo abandona Deus, o troca por outros deuses, e ele sempre vai atrás do povo para perdoar e amá-lo. Veja que imagem linda. Mas nós também temos imagem de Deus vingativo, que manda matar não sei quantos. Então é preciso muito cuidado na hora de interpretar o texto bíblico, para não fazer do texto bíblico algo que nos convém, na mensagem que nos interessa. Nesse sentido, é importante perceber que a igreja, na sua tradição, costumou falar de 3 sentidos ou 3 visões da Bíblia. O primeiro sentido seria um sentido literal, e não confundir literal com literalismo ou fundamentalismo. Sentido literal é o sentido que o autor quis dar ao texto. Todos que escrevem um texto têm uma intenção, têm uma mensagem. Então a primeira coisa que a gente tem que procurar é qual a mensagem do autor naquele texto. Por exemplo, quando Paulo escreveu a sua carta aos Gálatas, ele não estava pensando na gente, ele estava pensando naquela realidade concreta da igreja da Galácia, naquelas situações. Então, para a gente entender a mensagem da carta aos Gálatas, primeiro, temos que entender que Paulo quis transmitir para aquela comunidade. No segundo sentido, o chamado sentido pleno. Isso quer dizer o sentido que nem mesmo o autor quis dar, mas Deus pode sim nos falar ali naquele texto. Um autor, quando escreve um texto, é possível que as pessoas que o leiam descubram coisas que ele não tinha pensado quando escreveu. Algo semelhante acontece com a Bíblia. E a gente diz que entende e crê que é Deus que quis passar algo mais que nem o autor conseguiu entender. Isso acontece quando outros textos bíblicos reinterpretam textos anteriores, por exemplo, quando o Novo Testamento reinterpreta os profetas. Mas também pode acontecer como nós hoje reinterpretamos algum texto bíblico. Imagine, por exemplo, o caso de Amós. Quando Amós denuncia a elite do seu país, sobretudo os governantes, que estavam deitados em leitos de marfim, se banqueteando e não se preocupando com a ruína do povo, ele não estava pensando, por exemplo, no Brasil hoje. Porém, a gente pode sim ler o profeta Amós e entender que aquela reflexão crítica do profeta também serve para nós hoje. Por exemplo, para criticar os parlamentares que só se preocupam com emendas que vão lhes render votos depois e não, de fato, com a vida concreta do povo. Em diminuir a escala de trabalho, em beneficiar o povo reduzindo impostos, taxando as grandes fortunas. Isso não preocupa os nossos governantes. Então, a partir desse texto, a gente tem um sentido mais pleno que o autor não pensou, mas sem dúvida é possível aplicar hoje. E um terceiro sentido é o chamado sentido espiritual, que é ver a Escritura a partir de Jesus Cristo. E aqui chega no ponto mais importante do vídeo de hoje, que é entender Jesus como critério por excelência para entender toda a Bíblia. A Dei Verbum já deixa muito claro que Jesus é a plenitude da revelação do Pai. Então, a plenitude da revelação chega em Jesus. E a gente pode entender os 2 testamentos, as 2 escrituras, a partir da vida, do testemunho das palavras de Jesus. Porque ele é a própria palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. O próprio Evangelho de Mateus apresenta Jesus reinterpretando, ou melhor, levando ao pleno cumprimento, ao pleno entendimento, vários textos. Por exemplo, quando ele diz, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então mostra que Jesus de fato tem autoridade para levar a Escritura à sua plena compreensão. Ou então quando o próprio Evangelho de João diz que a Deus ninguém jamais viu, mas o Filho unigênito que está junto de Deus, ele o deu a conhecer. Ou a carta aos Hebreus que diz, Deus nos falou por muitos modos, por meio dos profetas, nestes tempos que são os últimos, ele nos falou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Quer dizer, é Jesus que vos leva a entender plenamente que ele é Deus. A gente só pode entender Deus a partir de Jesus, senão a gente cai em distorções da Escritura, usando até a Bíblia para coisas contrárias ao que Deus quer. Um texto muito significativo é o das tentações. É bom perceber que o diabo não tentou Jesus citando Sócrates, Platão, Aristóteles. Não, o diabo citou a Escritura, para dizer que a própria palavra de Deus pode ser usada contra aquilo que Deus quer. Então, só olhando para Jesus, o que ele fez, com quem andou, como ele foi acolhedor, misericordioso, preocupado pelos pobres, por sofredores, com a vida de seu povo, é que a gente consegue de fato entender como Deus é, como Deus age, sem preconceitos, preocupado com a vida dos irmãos e das irmãs, alguém próximo e não o patrão, não um carrasco. Jesus é o critério por excelência para entender a palavra de Deus. E aí eu gostaria de concluir com a leitura da própria Dei Verbum, quando no seu número 16 diz isso. Inspirador e autor dos livros dos 2 testamentos, Deus dispôs sabiamente o Novo Testamento, veladamente o Antigo, e o Antigo se manifestasse no Novo. Cristo estabeleceu a nova aliança com seu sangue. Lidos integralmente como predúcio evangélico, os livros do Antigo Testamento adquirem e manifestam sua plena significação no Novo Testamento, iluminando-se e explicando um ao outro.
Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, assim concluímos o nosso estudo, a nossa série de vídeos sobre a Escritura, mais uma vez reafirmando que esses vídeos foi para que despertasse em nós o desejo de procurar cada vez mais conhecer a Palavra de Deus, entender o que a gente estuda para nos comprometer com a nossa missão de construir um mundo melhor, mais justo e fraterno, sinal do Reino de Deus. Bons estudos e continue firme na missão, fazendo a vontade e o amor do Senhor acontecendo no meio de nós.